Olá pessoal, boa tarde. Iremos fazer a correção da nossa quinta atividade de matemática, que foi sobre os números inteiros. A primeira questão a gente tem, na figura abaixo, faz parte de um trecho do extrato bancário de Sr. Carlos. Aí a gente tem aqui no dia 10, dia 11, dia 12 e dia 13. No dia 10, o saldo dele era de R$400, ele colocou um cheque, então vai ser um desconto, vai ser menos R$250. E depois, no mesmo dia, ele passou um outro cheque, então vai ser menos R$150. No dia 11, quando amanheceu o dia, qual o saldo dele? É isso que a gente quer saber. Mas no dia 11, ele passou outro cheque de 250, então vai ser menos 250. Passou outro cheque de 350, então vai ser menos 350. Aí a gente quer saber qual o saldo dele no início do dia 12. E depois ele fez um depósito no dia 12. E a gente quer saber qual o saldo dele no dia 13, para a gente calcular aqui esse valor final. Então a gente tem a seguinte situação. No dia 10, ele tinha R$400 de saldo na sua conta. Ele passou um cheque de 250, então vai ser 400 menos 250, que vai ser igual a 150. Então ele ficou com 150, mas ele passou outro cheque de 150, então vai ser 150 menos 150, então ele ficou com 0. Então no começo do dia 11 ele tem 0, no dia 11. Aí no dia 11 ele tinha 0, não tinha nada na sua conta, e ele passou um cheque de 250. 0 menos 250 dá igual a 250 negativo. Ele ficou com menos 250 e passou outro cheque de 350. Então ele vai ficar com menos 600, porque sinais iguais a gente soma e repete o sinal. 250 com 350, 600. Como os dois são negativos, vai ficar negativo. Então, no começo do dia 12, ele ficou com menos R$600. E no dia 13, ele depositou, no dia 12 ainda, ele depositou R$200. Então, ele ficou com menos 600 mais 200. Agora, os sinais são diferentes. A gente vai subtrair, dar o sinal do maior, vai ser menos 400. Então, no dia 13, ele ficou com menos 400. E o nosso item correto vai ser o item B. No dia A, 0. No dia B, menos 600. E no dia C, menos 400. A nossa segunda questão, a gente tem que Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela montou uma tabela, os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. E escreveu os valores positivos para as idas e os negativos para as vindas. Então a gente tem que, no primeiro momento, ele foi 17 para frente, então 17 positivo. E ele voltou na segunda vez 8, então menos 8. Na terceira vez ele foi mais 13. Na quarta vez ele continuou indo para frente mais 4. Na quinta vez ele voltou menos 22. E na sexta vez ele foi mais 7. Então a gente quer saber, depois da sexta vez, qual o resultado, a distância entre o carrinho de controle e a Cíntia, né? Então a gente tem 17, que foi o da primeira vez, 17 menos 8, que foi o da segunda. Então, 17 menos 8 vai dar igual a 9. E a gente tem depois 9, que foi o resultado, mais o da terceira vez, que é 13. 9 mais 13 vai dar igual a 22. A gente tem 22 mais 4, que vai ser igual a 26. A gente ficou 26 menos 22, que já foi o da quinta vez. Então, vai ser igual a 4. E a gente ficou com 4 mais 7, que dá igual a 11. Então, no final, o carrinho ficou a 11 metros de Cíntia, que também é o item B. Na nossa terceira questão, a gente tem, considere os números, né? A gente tem esses números, o menos 6, o menos 8, o 2, o 7, o 5, o menos 4, o 0. E a gente quer qual o menor produto possível que se pode obter multiplicando 3 números distintos. Então, olhando para esses números, a gente tem que, primeiro, a gente não pode usar o 0, porque qualquer multiplicação por 0 dá 0. E como a gente está trabalhando com números positivos e negativos, os números negativos eles são menores do que 0. Então a gente quer um resultado negativo, um resultado que seja menor do que 0. Então a gente não pode usar o número 0. A gente vai ter que usar só os outros números, dentre esses, escolher 3. Outra observação que a gente tem que fazer, a gente não pode utilizar dois números negativos. Porque na multiplicação de números negativos, o resultado vai ser positivo. Quando a gente tem dois números negativos, o resultado é positivo. Então a gente tem que usar ou 1 ou 3 números negativos. Se a gente pegar o 6, o 8 e o 4,
a gente vai ficar com o 7 e o 5, que são maiores do que o 6 e o 4. Como a gente quer o menor e os negativos são contrários, então a gente tem que usar os maiores números possíveis. Então a gente vai utilizar o 7 no lugar do 6 e o 5 no lugar do 4. E a gente vai pegar eles com 8, porque a gente não pode utilizar o 8 e o 6, já que os dois são negativos. Então a gente vai pegar o menos 8 vezes o 7 vezes o 5, multiplicando eles dá menos 280, que é a nossa resposta ao item A da terceira questão. Um abraço a todos e até a próxima aula.